vocês que acompanham o meu canal, tenham um bom dia. Obrigada também por seguir, se vocês quiserem e gostarem dos meus vídeos, vocês podem dar o like, que isso ajuda o canal, né? E eu tenho esses canais que são do Face, o YouTube, o Instagram, e estou sempre agora colocando a história do cangaço, que já está em evidência há muito tempo, porém, de minha parte, não faz tanto tempo. Então, ontem eu falei sobre uma teoria, que é a teoria do complexo lampiônico. É um complexo realmente. Tomei primeiro por base o complexo de Édipo, que veio que é uma teoria de Sigmund Freud, tomando por base o livro de Sófocles, uma lenda de Sófocles, de Édipo Rei, que Édipo Rei, ele queria saber que maldição era aquela que havia na cidade de Tebas. E quando ele foi ao oráculo, o Delfos, o oráculo, ele ficou sabendo que ele era a pessoa maldita, que estava levando maldição para a sua cidade, e a sua cidade estava cada dia tendo mais problemas, e as pessoas não prosperavam, o lugar não prosperava. Então, essa daí é uma lenda, mas eu tomei por base também a lenda para teorizar a minha teoria, que é do complexo lampiônico. E eu falei o seguinte, que o lampião, ele, no meu entendimento, ele tinha uma maldição também, né? E ele era uma pessoa que, desde o início de sua vida, desde que o Lampião nasceu, que ele já veio com, digamos, com ele veio já com essa maldição, principalmente para a família dele e para todos que se chegaram ao Virgulino. O Lampião, o rei do cangaço, começando que ele já brigava com o José Saturnino, que foram amigos, né? E ele procurou destruir a vida do José Saturnino. Está aqui neste livro, que é de autoria de José Alves Sobrinho, não está mais conosco, infelizmente, lá de Vila Bela das Pedreiras, Serra Talhada, né? E de Antônio Neto. Então, o José Alves Sobrinho, ele contava a história do Saturnino, porque era uma pessoa da família dele, e ele contava com muita propriedade. E o Saturnino, ele reclamava que o Lampião destruía as coisas dele. Diz Saturnino, né? Era muito cheio desmanchava as cercas das fazendas do sítio lá, né, das pedreiras, tanto que eles ficaram rivais, ou então eles tiveram que ficar inimigos, tornaram-se inimigos. E quando eu vou verificar neste livro daqui, onde consta mais de 1000 nomes de ex-cangaceiros, todas essas pessoas que acompanharam o Virgulino, o Lampião, o rei do cangaço, tiveram um fim trágico, muito trágico. Tanto os ex-cangaceiros, cangaceiros que foram mortos, que entravam para o cangaço para
praticar os delitos, né, que o Virgulino, o que mais praticou durante sua vida foi delitos, foi levar terror ao sertanejo. E então todos, sem exceção, tiveram as vidas ceifadas ou então tiveram problemas. Muitos sumiram, aqui tem mais de 1000 nomes, inclusive eu estava olhando aqui, olha, pavão preto, pé de meia, pé roxo, porque eles trocavam os nomes, as identidades, muitas vezes não eram também pessoas que tivessem um batismo, um registro, um documento, aí eles recebiam alcunha. Tanto os homens quanto as mulheres. As mulheres também. As pessoas dizem, as mulheres eram mulheres que resistentes. Lógico, a maioria, elas entraram para o cangaço forçadas, sendo estupradas, levadas à força. Poucas entraram, como a Maria Déia ou Maria Oliveira, que ela própria optou por ir, porque ela já vivia mal casada, ela tinha problemas, né, com a família. O pai da Maria não era o pai das irmãs dela, o Felipe não era o pai dela, né? Então ela já era uma pessoa com problemas, né? E a própria mãe da Maria depois não quis ficar com a suposta neta expedita, porque sabia dos riscos que corria. Era uma maldição realmente, né? Então, aqui também eu verifiquei as cangaceiras, algumas, eu vou dar o nome de pouquíssimas, certo? Que tiveram problemas. A Lídia, né? É impressionante, eu assisti também a um vídeo de uma pessoa que faz a rota do cangaço, dizendo, por que não refaz essa casa? A casa, os escombros da casa, as casas que essas pessoas viveram, parece também que ficaram amaldiçoadas, porque pouco resta dessas casas, até casarões de pessoas que deram o apoio ao Virgulino, ao Lampião Rei do Cangaço, também estão em ruínas hoje, né? A Lídia foi morta a pauladas. Gente, imagine que o Zé Baiano, ferrador de mulheres, ele esmagou a cabeça da mulher, porque a mulher não gostava dele, não queria ficar com ele. Então, é sempre a história assim, né? A Durvinha, ela sobreviveu por muito tempo escondida, a maneira de dizer, trocou de identidade, ela e o Mané Moreno, mas ela tinha uma marca na perna, na coxa, né, que foi de bala. E ela se recusou a ir para a família, porque talvez a própria família não a aceitasse, porque ela vivia primeiro ela veio com o cangaceiro Virgínio, e depois ela ficou com o Moreno, né? Mas ela também passou poucas e boas para criar os filhos, porque o próprio Moreno tinha um lugar, uma casa de recursos, como se diz, um cabaré, né? E surrava os filhos, surrava tão terrivelmente que o filho fez um vídeo dizendo que uma surra que o pai lhe deu, ele chorou fazendo esse vídeo, ele se urinou, né? Ele disse, não, era meu pai, mas meu pai era malvado, era uma pessoa perversa, né? A Dadá, que foi a Másia do Corisco, a Dadá era uma outra psicopata e ela perdeu a perna. A perna dela gangrenou e ela foi perdendo a perna, né? O pé, depois a perna, e assim foi ao ponto de andar com uma perna só, com uma muleta, né? Então, o Corisco, né, que era o Amásio dela, foi morto e ela
vivia carregando ele quando ela ainda tinha a perna, as duas pernas, né? Ela carregava o Corisco, era um cachaceiro inveterado, né? Mas matava, e ela também atirava e matava, porque ela ria. Ela sorria dando os depoimentos, depois quis ficar famosa, mas ela sorria quando dizia assim, eu atirei para matar. Eu tinha um revólverzinho 38, era uma coisinha linda, maravilhosa, né? E ela, a Dadá, ela compartilhou da morte do namorado dela, do noivo dela, antes dela entrar para o cangaço, para poder ficar com o cangaceiro Corisco, porque certamente achava o Corisco um loirinho bonito e essa coisa, né? Então se empolgou, mas ela era também uma pessoa perversa, malvada. E ela dizia tranquilamente, atirei para matar, e roubava, né, também, né. A Adília foi uma das que deu graças a Deus ter se livrado do Canário, do Amásio Canário, porque diz que o Canário, ele, muitas vezes, ele pegava o pescoço dela e tentava enforcá-la. Ela ficava com a língua para fora, né? E ele ficava a ponto de a estrangular, né? E a Maria Déia, ou seja, a Maria Bonita, né? A famosa Maria Bonita, teve um fim terrível, trágico, porque foi se envolver com pessoas da índole do Virgulino, que era um psicopata, e então ela foi morta lá em Angico, cortaram-lhe a cabeça, né? Antes mesmo que ela terminasse de morrer, ela foi degolada, né? Então a história do cangaço é muito polarizada. Algumas pessoas ficam, vou fazer a rota do cangaço, porque não reconstrói a casa de fulano, a casa, digamos, da Lídia, né? A Lídia que teve a cabeça esfacelada. Para vocês terem uma ideia,